Olá, esse é o canal Ciência do Espírito e esse é o vídeo número 2 dessa série que nós estamos chamando de Mistérios Revelados. Vale dizer que as expressões, mistérios que nós vamos elencando e colhendo aqui e ali das obras básicas e outras obras espíritas, especialmente as vinculadas a Chico Xavier, não querem dizer, como antigamente se dizia, usando essa expressão, das coisas sobrenaturais ou sem explicações, mágicas, misteriosas, ou que não se pudesse conhecer, ocultas propositalmente, para toda a eternidade, coisas que o ser humano nunca poderia adentrar os conhecimentos. Não é nesse sentido. Aqui, mistério tem essa conotação de que tem situações, tem conhecimentos que nós ainda não estamos preparados para compreender. Eles explicam melhor, como no vídeo 1, que os amigos já puderam perceber, as expressões de que nós não temos as faculdades ainda, os sentidos ainda apropriados para entender ou para compreender outras dimensões. Numa comparação, nós temos nossos sentidos, o tato, o olfato, a audição, a visão. Imaginemos que nós não tivéssemos um desses sentidos, da visão, tivéssemos os outros todos. E como ficaria para que a gente pudesse compreender as cores ou algumas formas que só são perceptíveis utilizando-se da visão e não dos outros sentidos? Sem esse sentido, nós não conseguiríamos entender a explicação da frequência do amarelo, do vermelho, do azul, do verde e assim por diante. A ponto de nós dizemos que seria impossível existir algo que tivesse isso que chamam de cor, porque eles jamais poderiam ver, jamais viram. E assim que a humanidade se encontra, a ciência em muitos aspectos. Como tem diversos fatores, situações do mundo espiritual, do universo, que a ciência desconhece. Aqueles que estão vinculados, direta ou indiretamente, aos aspectos filosóficos ou religiosos, destes a ciência se distancia ainda mais. Nas expressões espíritas, portanto, quando se utiliza essa palavra ou expressão mistério, quer dizer que nós ainda não temos as condições, mas estamos na caminhada para tê-las. As condições, as faculdades, os sentidos, para perceber essa dimensão da vida maior e todas as dimensões que a compõem, das matérias sutis, quintessenciadas de todo o mundo espiritual. Muito bem. Lá, dei o Livro dos Espíritos, vamos tirar aqui a questão número 81, que Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta dos espíritos luminares: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, segue a resposta espiritual, a origem deles é mistério. Veja, está em O Livro dos Espíritos. Claro que são múltiplas as questões que Kardec vai perguntar acerca dessa identidade, da criação, de características desse princípio espiritual. E a todas as perguntas são respondidas. Mas aquelas cuja resposta nós não teríamos nem vernáculo, nem vocabulário para que os espíritos pudessem se expressar, para a gente pudesse compreender, tamanha distância ainda de uma realidade de conhecimentos, da nossa realidade limitada ainda de conhecimentos, que se utiliza então, repito uma vez mais, a origem deles é mistério. Na questão 25, Kardec pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? Resposta: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. A evolução própria material, a gente viu isso na própria formação dos seres vivos, ao longo desses bilhões de anos da formação do nosso planeta. Segue na questão A, Kardec: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Quer dizer, Kardec pergunta: é possível conceber o espírito sem a presença da matéria, de um corpo, por exemplo? Entendemos aqui, ele diz, por espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por este nome se designam. Resposta dos espíritos luminares: é necessária a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então os espíritos dizem, neste
neste resumo, que tem situações que nós ainda não conhecemos porque não podemos conhecer. E não podemos conhecer porque não temos os sentidos, as faculdades apropriadas para essa percepção. Dissemos no vídeo 1 que, para além dos 5 sentidos que nós conhecemos, atrelados ao corpo físico, há o que Kardec chama de sentido espiritual. No popular, nós chamaríamos isso de sexto sentido, o sentido espiritual vinculado à mediunidade, essa percepção dessa matéria mais sutil que compõe os universos espirituais, os planos espirituais, os espíritos que nos acompanham e a todos e a todo instante. Questão 82, Kardec pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente, dizem os espíritos? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, de propósito, a expressão está aqui colocada. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e os seus efeitos, como no exemplo que nós demos aqui agora há pouco. Na questão 613, a nota de Kardec sobre os animais, no outro assunto, nossos irmãos menores da criação, Kardec faz a seguinte referência: quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos, ele diz. Todo o estudo da natureza animal, da evolução dos animais, do princípio inteligente que compõe os animais, como é que se dá essa evolução? Em que momento essas inteligências coletivas das espécies são agrupadas ou são aproveitadas para que Deus crie, a partir daí, a individualidade, cria a cada um de nós esse princípio inteligente, criados simples, ignorantes, mas já com todo um conjunto de automatismos que foram preparados nos milênios, dos milhares de anos de evolução lenta e gradual. Mas ainda sobre isso, Kardec então coloca aqui, tem situações que nós ainda desconhecemos. No YouTube você pode encontrar histórias, do Carlos Bacelli, o médico, por exemplo, contando de Chico Xavier, que tinha uma cachorrinha, uma gatinha que ele amava muito, que estava sempre próximo. E vai contar então da desencarnação dessa gatinha, quer dizer, o vínculo dele. Quanto mais evoluídos são os animais, parece que mais indivíduos eles começam a ser, usando aqui com muito cuidado essas expressões, para considerar todo um conjunto de aprendizados aí do que acontece com eles então, depois da morte. Eles têm uma alma, é individual, é coletivo. Como é que se dá uma comparação de um animal, um inseto, com um animal extremamente inteligente como um golfinho, um cavalo? Quer dizer, há também uma distância gigantesca de inteligência, de princípios inteligentes e de mecanismos de instinto entre estes e destes para a gente. Então, essa compreensão, Kardec diz que ainda nós não carecemos de informações para melhor compreender. Na nota da questão 45 do Livro dos Espíritos, Kardec diz: a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas, conclusão de Kardec, Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Kardec queria aqui investigar, percursos, como se dá a formação dos seres vivos. Quer dizer, tem detalhes da criação que a nossa ciência está
muito distante de perceber. E a nossa capacidade de compreensão, nossas faculdades mentais, intelectuais, nossos sentidos, não são preparados para compreender um dinamismo, uma dimensão que ainda nos é oculta por força mesma da nossa limitação. Nós iremos compreendendo toda essa realidade à medida que a gente vai evoluindo e vai também avançando. Sobre o vácuo do universo e do espaço, um outro assunto na questão 36, Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo? Em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Ora, um cientista, quando vê uma questão dessa, diz: não, isso está equivocado, porque nós conseguimos produzir câmeras de vácuo, mesmo o ser humano consegue produzir as embalagens a vácuo, que nada tem dentro. Não é bem assim. Quando se diz que nada tem, há uma concentração atômica de átomos, né? Mesmo no espaço sideral, entre aqui e a Lua, né? Em cada metro cúbico, há átomos que a nossa ciência consegue perceber. São em quantidade muito menor do que nas demais densidades. Mas nossos instrumentos, nossos sentidos ainda não percebem matérias que são mais sutis, mais elementares que os próprios átomos, os que dão formação aos átomos. A ciência sabe que os átomos são formados, né, dos elétrons, núcleo, os prótons. Os prótons, dentro dele tem os quarks, partículas que são ainda mais elementares, como são os elétrons. Mas o elétron, o próton, o quark, que a ciência conhece, é já ainda uma alteração, né, uma derivação dessa matéria mais imponderável, né, que sai do fundo cósmico universal, que os nossos sentidos ainda não percebem. Né? No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, ele diz assim, sobre a gênese planetária, né, como começou nosso planeta. Enquanto Kardec estava perguntando como é que a nossa história começou enquanto espíritos, enquanto a criação dos animais, né, das coisas, da terra, do mundo, Emmanuel diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. O que é interessante, e Emmanuel continua, né? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E daí assertiva que, mais recentemente, teria havido uma terceira dessas reuniões da preparação do nosso planeta em transição de mundo de provas e expiações para um mundo aí diferente, né, na próxima escala evolutiva. Mas aqui o destaque é isso, né? Ao que nos foi dado saber, quer dizer, Emmanuel, né, do quilate que ele tem, da envergadura moral que esse espírito tem, guia de Chico Xavier, teve acesso a essas informações, mas veja, não todas, talvez não com todo detalhamento, ou que nos pôde passar. Então, rezam as tradições, ao que nos foi dado saber. Então, veja que os espíritos continuam na sua caminhada o aprendizado. Não é porque depois da desencarnação, né, no mundo espiritual, a gente tem todas as respostas, todas as soluções. Né? Não, a gente continua tendo que discutir, que conhecer, que debater, que se aprofundar, que estudar das leis universais, das leis naturais de Deus. Essas leis outras que a gente ainda não teve acesso, né? Mas que regem os mecanismos intelectuais e morais de todos os seres vivos em todos os locais. Né? E para fechar, o livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, ele falando dos átomos, etc., diz: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob a irradiação da mente. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora, diz ele, estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara
a introspecção, iluminando o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com seus espetáculos de grandeza. Então, André Luiz relata aqui, embora ele tivesse dá nesse livro uma riqueza de detalhes da formação dos átomos, das células, dos corpos físicos, do mecanismo espiritual, né? Ele diz que o fato de ele estar estudando no mundo espiritual tem as suas percepções dilatadas, mas isso não resolve de maneira imediata todos os dilemas, todas as perguntas que se devem fazer. Ele também, André Luiz, está em evolução, né? E conforme vai ampliando suas faculdades, aperfeiçoando seus sentidos, vai tendo acesso e compreendendo melhor isso que hoje chamamos de mistérios, que eles vão sendo revelados à medida que mais amem, que mais trabalhem, né, para a causa do Cristo, que é exatamente colocar na ponta da nossa meta de vida, né, a busca por esse sentimento de amor, que nós já descobrimos que é o mecanismo, né, o motor, é o fluido, né, que nos faz, é o combustível que nos faz avançar e ir progressivamente domando nossas imperfeições, nossas más inclinações, né? Progressivamente a gente vai tendo consciência mais ampliada da existência do outro e de suas necessidades, né? Portanto, quanto mais amamos o próximo, mais compreendemos o universo, menos mistérios se vão apresentando à nossa frente, mais claro a vida vai ficando, né? Nossos destinos, nossa direção, o sentido da vida, nós passamos a ter as rédeas, quanto mais conhecimento e mais responsabilidade sobre esses conhecimentos a gente passa a ter. Então, nesse vídeo 2 de hoje, esse novo conjunto de mistérios, né, explicando aqui que há um processo de aprendizado que também continua no mundo espiritual, né? E que para isso todos nós estamos na mesma nau, né, com uma direção segura, que é o Cristo em nossas vidas. Então, que assim seja.